da saúde. Eu gostaria de chamar para compor a mesa professora Ionara Magalhães, professora Lúcia Maria Xavier, e em breve chamarei Felipe Souto Maior Cruz, que está preso no trânsito, deve chegar em 5 minutos. Sejam bem-vindos. Eu aqui? A senhora lá do outro lado e o outro vai chegar aqui. Vocês podem me deixar para explica para ela o drama. Os microfones estão todos ligados, viu? Eles só assim. Eu gostaria de falar um pouco sobre a elaboração dessa mesa. Nós pensamos em discutir as relações sociais como estruturantes, historicamente, pelo racismo, pelo sexismo e pelo papel periférico do país no sistema de produção capitalista. Para entender a organização da sociedade brasileira e seus aspectos políticos, econômicos, culturais, sociais e seu reflexo na saúde, é fundamental considerar a questão racial. O racismo não é apenas o preconceito no âmbito interpessoal, mas um pilar estrutural da sociedade que hierarquiza e exclui segundo o fenótipo. O enfoque da determinação social da saúde aponta a intrínseca vinculação da saúde com o modo de produção, exercendo a função de reprodução da força de trabalho e participação na concentração da riqueza através da indústria de medicamentos e equipamentos e dos planos de seguros de saúde. Nesse contexto, é fundamental entender a saúde como direito universal e, portanto, o desafio coletivo na busca de equidade. Para falar conosco hoje, nós temos Lúcia Maria Xavier, do Crioula, do Rio de Janeiro, que é assistente social e ativista de direitos humanos, atua no campo da saúde, com especial ênfase na saúde da população negra. Ela coordena a Crioula, Organização de Mulheres Negras, e é membro do Comitê de Mulheres Negras rumo a um planeta 50-50 em 2030 da ONU Mulheres Brasil. Eu vou passar a palavra. Boa tarde. Eu fiquei de pé por causa, vocês já sabem, né, que eu sou tímida para falar e também estou nervosa porque eu achei que o Davidson ia abrir tudo isso aqui, vocês iam ficar super contentes, depois ficaríamos nós duas aqui nessa pequena análise desse processo, né, brincando um pouco com o debate do Fanon sobre a zona do ser e do não ser, né. Então, vou ser obrigada a entrar logo de vez no aquele time que você é escalado como reserva e acaba virando, né, o artilheiro, né? Bom, enfim. Não, prefiro aqui. Como vocês já sabem também, eu sou flamenguista, então está tudo em casa. Também queria agradecer muito a Abrasco, talvez durante os anos de existência da Abrasco, eu e algumas pessoas que estão aqui presentes, trabalhamos muito para o reconhecimento do racismo como determinação em saúde e que ele fosse um eixo estruturante das discussões de saúde nesse importante congresso de saúde coletiva.
Ele não é importante porque ele é um congresso de saúde coletiva. Ele é importante porque abre a possibilidade de diálogo entre aqueles que fazem saúde em diferentes contextos para discutir a realidade. Nesse caso, a realidade de 56% da população, que todos os dias, todos os momentos, clamam por direitos, clamam contra esse processo de violência que vive. Clamam todos os dias para que pessoas nas unidades de saúde, pesquisadores, gestores públicos, governadores, prefeitos, façam valer os direitos dessa população e que, sem sombra de dúvida, mudaria muito a vida desse país e desse mundo. Como a maioria aqui também é especialista, né, epidemiologistas, cientistas sociais, eu queria dizer que não estou falando desse lugar, estou falando do lugar dos movimentos sociais. Então, estou livre, à disposição para criticar, chutar o pau da barraca, trazer o assunto para onde ele deve ir, não necessariamente para agradar ou trazer indicadores, né? Se bem que eu fiz assim um monte de slide querendo dizer isso tudo, porque achei que ficaria bonito apresentar quem são os 50 mil mortos ano nesse país, quem são as 33 milhões de pessoas que passam fome nesse país, quem são aquelas que não têm representação política. Também gostaria de trazer quem são aquelas que morrem de morte materna, algo que já devia ser erradicado desse país. Também fiquei pensando em trazer os dados das ISTs, HIVAs na população negra. Eu passei alguns dias ou alguns meses pensando exatamente como é que eu desenho o que é racismo estrutural como determinação em saúde. Aqui deve estar entre nós uma das pessoas que me ajudou a dar o primeiro traço disso. Ela disse que o racismo afeta o nosso modo de nascer, viver e morrer. A nossa então doutora em saúde pública, Fernanda Lopes. Isso seria compreensível se eu estivesse olhando para as pessoas que vivem, nascem e morrem por causa do racismo. Mas se eu estou olhando para mim, aquela que não é negra, que vive muito bem e que não precisa do esforço político para inaugurar o seu próprio direito, estaria muito bem, mas é o contrário, né? Então, eu vou precisar de novo trazer essas ideias do que significa o racismo estrutural. Mas eu vou começar daquele lado mal criado, né? Daquele jeito que eu falei que eu estava livre aqui para trazer, né? Eu queria dizer para vocês que o racismo estrutural é aquele que permite que vocês tenham melhores condições de vida. É aquele que permite que vocês tenham água potável em casa. O racismo estrutural também permite que vocês comam melhor alimentação. O racismo estrutural também permite que vocês tenham a melhor atenção em saúde, a melhor educação, a melhor habitação. O racismo estrutural também permite que vocês tenham a melhor educação. O racismo estrutural permite que vocês tirem férias de 30 dias. O racismo estrutural permite que tenha gente para trabalhar para que vocês tenham as melhores condições de vida. Nesse sentido, eu acho que consegui desenhar exatamente o que ele significa. Ele significa dor, violência, morte para uns, riqueza, bens, condições políticas, poder para outros. Em sendo assim, muito difícil, né, da gente chegar a uma equação. É como se eu estivesse jogando um xadrez e alguém dissesse checkmate e eu dissesse, não, minha rainha não vai levar, não. Como se era possível fazer isso diante de um jogo onde eu estou encurralada, sem condição de poder agir em favor ou em defesa. Mas é mais ou menos isso que a gente faz todo dia. E é isso que eu estou fazendo aqui, essa performance de dizer para vocês que é necessário enfrentar essa questão de outro ponto de vista. Mesmo aqueles e aquelas cientistas mais brilhantes se recusam a ver que nós não somos iguais, se recusam a ver que a produção desta violência, dessa violação, não nasce do fato de sermos da classe trabalhadora. Não é ela que informa primeiro quem somos. Ela conforma quem somos, mas nós somos negros, negras, pessoas da qual vocês fazem questão de lembrar
no nosso passado distante, quando vocês nos escravizaram. Vocês fazem questão de lembrar disso na nossa imagem, na nossa na maneira de vocês agirem, do modo que nos contrata para o trabalho, no modo que nos pagam. Então, efetivamente, mesmo que a gente diga isto é passado, e nós só olhamos para o passado para aprender com eles, vocês fazem questão de reviver essa experiência negativa, dolorosa, para dizer, olha quem são vocês. Vocês não são como nós. Vocês não são nós. Então, eu acho que consegui, né, até agora, descrever bem o que é o racismo estrutural. Só perco... Obrigada. Também quero dizer que eu tenho um fã-clube. Esse fã-clube está aqui. Isso quer dizer que não temos nada a dizer acerca do que é que adoece, leva à morte a população negra num país cuja a maioria está destituída de direitos, a maioria está sem plena cidadania, a maioria conhecida, a maioria que almoça com a gente, bebe café com a gente, anda com a gente, vai até na nossa casa, não tem lastro para a próxima geração. Essa perspectiva do racismo estrutural é outra vez para convencer a cada um de nós de que o racismo é o que informa as nossas condições. É ele que vai dizer por que eu sou este tipo de mulher e não outra. É ele que vai dizer por que eu vivo essas condições, quer seja de classe, de condições materiais de vida e não outra. Ele vai dizer que ele está na base da estrutura do poder da nossa sociedade, né? E ele está tão na base que mesmo quando alguém olha as estatísticas e vê que morremos mais, diz, tem algum erro com essa estatística, alguém não coletou o dado certo, não é bem isso, né? Ou isso não é necessário, ou isso não vale a pena ser estudado, ou isso não tem cientificidade, porque raça não existe, claro, não precisa computar raça. Mas eu queria dizer que o chamado da minha parte não é para melhorar os estudos de cada um, para dizer, viu, Lúcia, eu já aprendi, eu boto aqui, ó, Silvio Almeida na minha bibliografia. É para dizer que é necessário fazer a mudança ética, aquela que nos impõe a obrigação de olhar a realidade e pensar a partir dessa realidade como mudamos os indicadores em saúde. Nós que escolhemos ter essa função, essa missão de enfrentar desde a nossa formação as barreiras que impedem a saúde. Não porque a nossa profissão nos obriga, é porque a gente acredita que saúde é o maior bem de cada um de nós. E que a saúde não se conforma só pelo fato de eu estar doente ou não, né? Porque alguém que dorme, acorda, anda e vive com barulho de fuzil, que tem medo de caminhar nas ruas, que tem medo de caminhar nas ruas para não ser agredido, medo de caminhar na rua para não ser preso e medo de caminhar na rua para não morrer, porque aqueles cujas mães não dormem enquanto os filhos não chegam, e elas já perderam a saúde. E não adianta dizer, isso aqui é saúde mental. Elas perderam todas, suas pressões arteriais foram modificadas, seu modo de comer foi modificado, seu modo de dormir foi modificado, sem contar as outras dificuldades, né? Porque tem que carregar água, só tem água 3 vezes na semana, o lixo não passa. Então, eu só queria dizer para vocês que eu estou aqui para essa performance, chamar a atenção de vocês de que é necessário ter uma dimensão nesta atuação no campo da saúde, cujo enfrentamento do racismo é estrutural. Para finalizar, eu queria dizer também uma coisa que eu acho bastante importante. Não adianta me dizer, Lúcia, olha, eu sou antirracista, porque não basta ser contra o racismo. Eu também estou nessa vibe. É preciso compreender que ou somos humanos, independente da nossa cor da pele, da nossa orientação sexual, da nossa condição de gênero, ou estamos dizendo que os outros não são e que espero que o Davidson
brilhantemente com seus estudos acadêmicos, reforcem essa dimensão. Nós reivindicamos a humanidade não para dizer que somos iguais a vocês, nós reivindicamos a humanidade para dizer que somos diferentes, que temos modo de pensar diferente, de viver diferente, que temos respeito à vida de modo diferente, que temos respeito ao ambiente de modo diferente. E que é esta riqueza, esse patrimônio que a gente quer deixar para a sociedade. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Eu vou chamar então o Felipe Souto Maior Cruz, da Universidade Federal da Bahia. Ele é indígena do povo Tuxá, Aldeia Mãe, de Rodéias, na Bahia. É graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. E é professor adjunto da Universidade Federal da Bahia no Departamento de Antropologia e Etnologia. Felipe, obrigada. Boa tarde, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me atrasei um pouco porque acaba que a gente que mora aqui que perde a noção do tempo, né? Na verdade, eu estou morando aqui em Salvador tem pouco tempo, então não sabia que esse centro de convenções era tão longe. É um pouco distante. Aí me atrasei, tive que credenciar e tal. E saudar os colegas que estão comigo aqui hoje, falar também da honra que é partilhar desse espaço. E eu preparei aqui uma fala para vocês hoje, muito centrada na experiência indígena, né? De onde falo e de onde tenho pesquisado, inclusive, sobre a questão do racismo, né? E da racialização de corpos indígenas. E falar para uma audiência, né, de saúde, né, de pessoas dessa área, né, assim como sempre quando nós indígenas nos apresentamos perante de uma audiência, a gente começa falando a respeito do quão invisibilizado, né, quão invisibilizadas são as populações indígenas. E inclusive no debate sobre racismo, né? Isso foi uma constatação muito preliminar no meu trabalho quando eu estava em Brasília, onde fiz o mestrado e o doutorado em Antropologia Social, e por uma coincidência, né, eu soube de uma seleção do IPEA que ia selecionar 2 pessoas para discutir racismo na sociedade brasileira. E uma era uma pessoa negra para discutir como que estava a situação, né, para erradicar o racismo junto à população negra, e a outra era para pensar sujeitos indígenas. E eu não fui selecionado, mas aquilo me abriu várias interrogações na cabeça para tentar, de fato, partir do pressuposto de que não se fala muito de racismo contra povos indígenas, né? Se vocês entrarem, né, agora aí no celular de vocês, no Google, e digitarem racismo e forem para a aba de imagens, vocês vão encontrar imagens apenas de um Brasil birracial, né? É como se de fato a gente não existisse nesse debate. E ao mesmo tempo, qualquer um de vocês que forem se debruçar sobre as chamadas teorias raciais do século XIX, vai ver o quanto que nós indígenas fomos racializados, né? E como que esses efeitos estão no presente, né? Hoje, o movimento indígena tem feito esse debate de pautar cada vez mais, de politizar, né? Como que categorias que nós indígenas utilizávamos no dia a dia ao nos depararmos com violência, como falta de informação, desinformação, preconceito, discriminação,
eram categorias que não davam conta desse caráter estrutural de violência sistemática, né, contra os povos indígenas. E, portanto, politizar cada vez mais o uso dessa categoria, racismo. Não é falta de informação, não é desinformação. Nós várias vezes nos debruçávamos com situações onde uma forma de racismo estava se manifestando, né? E a partir dessa inquietação, nós começamos a sistematizar vários debates junto com colegas indígenas, e é crucial que essa discussão ela veio à tona para a gente, embora não seja nova no seio do movimento indígena, ela vem lado a lado com as políticas afirmativas. Foi com a entrada de estudantes indígenas no ensino superior, através das políticas afirmativas, que muitos de nós, que faz parte dessa primeira geração de estudantes indígenas, né? Eu entrei na universidade em 2009, e que entra pelas políticas afirmativas e encontram a universidade muito hostil, situações cotidianas de corredor de aula, de orientação, violações diversas, e aí nos encontros de estudantes indígenas a gente começava a compartilhar essas experiências e ver como que elas eram sistemáticas, né? Sobretudo pelo fato de estarmos longe dos territórios para poder acessar a universidade. E aí várias manifestações que estavam ocorrendo começam a ser pautadas por esses estudantes, né? Olha, isso foi uma situação de racismo. Onde que você vai na universidade quando você sofre racismo? Qual é a ouvidoria onde você vai encontrar um profissional que entende das realidades indígenas? E aí vários casos, né, aconteceram, como na Universidade de Brasília, houve o caso de uma estudante indígena de medicina, do povo ticuna, com muitas dificuldades para fazer o seu curso, e ela vai na psicóloga da secretaria que atendia os alunos, e a psicóloga fala para ela que aquele não era o lugar dela, que ela deveria voltar, que ela não ia de fato conseguir concluir aquela formação. Então a gente fez um seminário aqui na Bahia, e é muito bacana pensar que esse seminário tenha acontecido em Cachoeira, que chamava Racismo e Antirracismo, o caso dos povos indígenas, né? E juntamos várias lideranças do Brasil inteiro. Foi um seminário que aconteceu com um recurso da Inglaterra, né, junto com a professora Lúcia Sá, o professor Felipe Milanês e outros professores, e a gente conseguiu trazer lideranças indígenas do Brasil inteiro para começar esse debate ouvindo para aquelas pessoas como que o racismo chegava nelas, né, como que elas experimentavam o racismo, e eu acho que mais importante, como que se dá o racismo com povos indígenas. Pensando que corpos diferentes podem ser racializados de formas diferentes, né? E que a própria racialização ela é um processo histórico, ou seja, ela não é estanque. Em diversos momentos ela pode aparecer de outras formas. E a gente publicou um artigo sobre esse projeto, eu, Ailton Krenak, Taquari Pataxó, Elisa Pancararu e o Felipe Milanês e a Lúcia Sá, num periódico de direito, pensando então sobre isso, né? E aí uma das coisas que a gente precisa ter em mente, né, é que falar de povos indígenas hoje, e a gente está aqui com vários debates sobre implementação de saúde indígena. Hoje eu estou aqui como professor universitário por conta das políticas afirmativas, então nós avançamos muito em algumas questões, e saúde é uma delas, educação é uma delas, mas a gente não avança numa pauta principal. Ainda hoje, a principal bandeira do movimento indígena é acesso aos territórios tradicionais, né? Então, portanto, falar de racialização dos povos indígenas e entender como esse racismo funciona é sempre voltar para a questão da terra. Não há como falar sobre direitos indígenas, violação de direitos indígenas, racismo contra povos indígenas, sem considerar a dimensão dos territórios. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante a pandemia, a gente teve um momento, uma crise, né? Uma crise onde, teoricamente, um vírus democrático, que não via cor, não via região, assolaria a nossa população de maneira igual, e a gente sabe que não foi isso que aconteceu. O vírus não era tão democrático assim, algumas populações estavam mais à mercê dos seus efeitos, né? Mas o atendimento à saúde indígena, que é feito em um subsistema especial do SUS, ele
não contabilizava indígenas que estavam em centros urbanos. Então, toda semana saía aquele boletim epidemiológico, quantos indígenas estavam infectados, quais os territórios que estavam sendo mais assolados, e aí o número era muito menor do que o número que a gente sabia, né? E aí o que aconteceu? O próprio movimento indígena, ele vai fazer uma contagem paralela à contabilização feita pelo governo. Através das organizações indígenas, a APIB criou uma rede com várias organizações locais e regionais, né? A APIB é a nossa articulação nacional, e através do WhatsApp, dos enfermeiros indígenas nas aldeias, dos funcionários indígenas que estavam fazendo os protocolos de atendimento, toda semana, nessa página que chamava Emergência Indígena, a APIB lançava um número, junto com o do governo, e o número da APIB era muito maior, porque tinha muitos indígenas em contexto urbano, né? Que não eram contabilizados, ou seja, tudo funcionava para a política de atendimento da saúde governamental como se aquele sujeito que não estava no território não fosse mais indígena, né? E aí o Ministério Público entrou com várias ações e o próprio movimento indígena entrou com o que a gente chama de ADPF 709, que foi a primeira vez no Supremo Tribunal Federal que um indígena advogado defende uma organização indígena, né? E os ministros eles votaram de maneira unânime para que o governo prestasse atendimento às comunidades indígenas que estavam em acampamentos provisórios, ou seja, em territórios não demarcados. Você tem uma situação muito específica. Como eu falei, a pauta territorial é a pauta principal do movimento indígena. Em 1988, quando a Constituição é promulgada, o Estado fala, é obrigação do Estado demarcar os territórios indígenas, e o Estado teria que fazer isso em 5 anos. A gente está mais de 25 anos da Constituição? Ou é 35? Eu não sou muito bom de matemática, mas já temos aí algumas décadas, 88 para 2023, 34, está fazendo 35. Nós não estamos nem perto de ter todos os territórios demarcados. Então a situação é um Brasil indígena onde a maior parte das comunidades indígenas não tem territórios demarcados, os que têm, muitos em territórios extremamente reduzidos para aquela população ter a sua condição de vida, e muitos em trâmites morosos que duram décadas para que o território seja demarcado. Comunidades inteiras em rodovias, beiras de estrada, à mercê de milícia nos territórios e em situações de territórios irregulares. E aí o atendimento da saúde fala, se você não está em um território demarcado, você não tem atendimento a uma saúde específica. O negócio vai ficando mais complicado, né, quando a gente vê que essa lógica, né, da territorialização, né, de um processo de racialização que sempre busca atrelar uma não indianidade ao sujeito, né, a gente percebe que ela está em todos os lugares, né? Se vocês entrarem em qualquer YouTube que tenha vídeo de indígena falando, sempre vai ter um comentário assim, índio de iPhone, índio, esses aí não são os índios não, esses aí são os índios fake. E o que é que significa então, né, viver em um país que diz que reconhece uma herança indígena, né? E aí sim, indígena existe desde que no passado, ou lá longe, né? No norte, mas nunca aqui nesses espaços. Reconhece uma herança que pode existir no passado, mas que jamais pode existir no presente. Porque sempre que a gente se apresenta nos lugares contemporaneamente enquanto indígenas, há sempre um certo deslocamento de uma estrutura que relega a nossa existência ou para o passado, né? Ou para um território distante, ou para uma existência homogênea. A gente entendeu, então, né, portanto, que havia um elemento nessa racialização que era um elemento que busca sempre apagar a existência de indígenas. Isso é fato. Se vocês forem no censo nacional, no último censo, nós não somos nem 1% da população, né? O que aconteceu com os povos indígenas daqui, né? Por que as pessoas ficam surpresas em descobrir que tem indígena morando em Salvador? Ou quando a gente chega para se vacinar e diz que a gente é indígena, ou quando a gente, né? Qual é o imaginário que se tem, né?
a respeito disso e, portanto, essa dimensão do território é bastante central, porque os povos indígenas no processo colonial, eles representam para o projeto colonial, sobretudo, um obstáculo para acessar os territórios que eram desejados pelos colonizadores, né? Vivemos em uma nação que foi construída em um lugar que já tinha nações. Isso é um problema. Isso na lógica cartesiana, isso não funciona. Na mentalidade limitada branca, 2 corpos não ocupam 2 espaços ao mesmo tempo. Então, quando eu chego aqui, é preciso... Como é que você vai construir um país se já tem nações aqui? Milhares, centenas, com línguas, costumes, projetos de futuro, né? Então, esse apagamento, ele é estrutural do modo como o racismo funciona com povos indígenas. É preciso sempre questionar essa identidade, colocar em xeque. É preciso sempre deslegitimar o sujeito, porque onde tem indígena, há uma questão territorial a ser resolvida. Onde tem indígena, tem luta por território. E essa é isso que a gente representa para o próprio imaginário nacional, uma questão territorial. Essa lembrança de que havia gente aqui antes. Quando nos vem e a gente fala, somos indígenas, é sempre sobre terra que a gente está falando. Esse é o elemento definidor dessa identidade no mundo colonial, e esse é o elemento definidor para a gente entender racismo. E porque é tão difícil entender que a gente existe no presente, que a gente é contemporâneo. Portanto, falar dessa dimensão desse racismo estrutural é falar sobre os modos como se nega direitos, como se nega reconhecimento, como se apaga essa existência, né? E ela está, obviamente, em todos os lugares da sociedade. Não há, a gente sempre se depara com esse tipo de questionamento, e o mais importante entender o racismo sobre povos indígenas é entender como que uma racialização ela pretende tão eficazmente apagar esses povos que até o fenótipo deixa de ser um elemento que atribua a identidade àquele sujeito. Então, mesmo sujeitos que têm todo o fenótipo imaginado como fenótipo indígena, se ele está na faculdade, se ele tem celular, ele também não é indígena. Então, não é uma questão apenas de fenótipo. Acho que isso é um elemento definidor também para a gente pensar as próprias diferenças do modo como essa racialização do povo negro como é diferente da racialização do povo indígena. Porque a gente do movimento indígena, nós já resolvemos essa questão do fenótipo, né? Ela não é o que é definidor, é o pertencimento à comunidade, né? Mas a gente sempre esbarra nela. E isso que era chamado de desinformação se faz presente nas rotinas administrativas também, né? No acesso à saúde, nas equipes que chegam para trabalhar nas nossas comunidades e que muitas vezes chegam com uma bagagem que desautoriza, que nos leva a desautorizar os saberes que existem ali, né? As pessoas que existem ali e que são pessoas cuja autoridade confere a elas uma autoridade tradicional de cura, uma autoridade tradicional de produzir inteligibilidade sobre o que é o adoecimento. Eu lembro vocês que quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, hoje, a gente está falando de mais de 200 povos indígenas. Mais de 200 modos de ser, de estar, e cada uma dessas comunidades tem um projeto de futuro. Se vocês perguntarem para meu povo, que é um povo do Rio São Francisco, da divisa da Bahia com Pernambuco, onde que o povo tuxá quer estar daqui a 50, 100, 200, 300 anos, a gente tem o nosso projeto. Se perguntar para o povo pataxó, onde vocês querem estar, como vocês querem estar daqui a 50 anos, eles vão ter outro projeto. Portanto, trabalhar com povos indígenas é entender que não há um caminho fácil, uma resposta fácil para os problemas enfrentados pelas comunidades indígenas, porque há muita diversidade nesses lugares, né? E esse racismo estrutural que vem de uma certa ignorância se manifesta também na tentativa de criar protocolos que venham dar resposta em todas as comunidades de maneira igual. Isso nunca vai acontecer, né? O que a gente tem, justamente desde a Convenção 69 da OIT, defendido, né, é a necessidade da participação dos sujeitos em todos os lugares, em tudo que diz respeito aos povos indígenas, né?
e priorizando, né, as nossas vivências como decisivas para que qualquer tipo de intervenção ou de atendimento numa comunidade seja bem sucedida. A gente sabe que isso está muito distante ainda do horizonte, e muito desse caráter estrutural mesmo, dessas violências que, como eu repito aqui, se encontram em todos os espaços, como que elas só vão sendo muito de fato, lentamente, desfeitas ou minimizadas quando a gente chega nos lugares. Não tem nenhuma outra forma de desfazer ou de retardar, né, os efeitos dessas violências que não comece com a nossa presença. Porque, como eu falei, se o racismo contra povos indígenas funciona tentando nos apagar, dizendo que não tem, que não estão lá, estar lá é o principal ato de rebelião, vamos dizer assim, né? Existir, porque de fato não era para a gente estar existindo hoje aqui. O projeto foi muito bem sucedido em certa medida, né? Até hoje a gente tem essa dificuldade, não é à toa, né? Isso era um pouco que eu tinha planejado trazer aqui para vocês. Obrigado. Obrigada, Felipe. Vou passar a palavra, então, para a professora Ionara Magalhães de Souza, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ela é doutora em saúde coletiva, com doutorado pela Universidade do Western Cape, da África do Sul. Professora adjunta e coordenadora de políticas afirmativas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e membro do GT Racismo e Saúde da Abraço. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas, gente. Eu estou aqui tentando me manter em pé por questões funcionais, né? Não que eu goste muito desse espaço protocolar e desse distanciamento, mas é muito por uma questão de funcionalidade, tá bom? Eu gostaria, né, inicialmente, de fazer minha audiodescrição. Não sei se existem pessoas aqui com baixa acuidade visual. Logo, eu sou uma mulher negra, tenho aproximadamente 1,63 m, né, de estatura. Eu estou em pé, estou trajando uma saia preta, uma blusa branca de gola alta, usando uma echarpe, né, e um casaco de cor mostarda, uma das minhas cores prediletas. Eu tenho os cabelos cacheados, algumas mechas despigmentadas. Estou usando alguns acessórios, brincos, colares, enfim. À minha frente é um púlpito, atrás de mim, aí o painel da Abrasco. Bom, eu gostaria de cumprimentar a todas as pessoas, que prazer, que honra imensa, né, dividir esse espaço com vocês. Agradeço muito a Linda pela oportunidade, né. Gostaria muito de saudar a professora, né, a Lúcia, coordenadora do Crioula, né, essa grande organização, Felipe Tuchá também, que já esteve conosco lá na UFRB em algumas ocasiões, também dentro desse projeto de se fazer políticas afirmativas, né, dentro de nossas instituições. Também é um prazer conhecê-lo pessoalmente, finalmente. Eu gostaria de pedir licença, né, para adentrar nos seus territórios, desse grande terreiro. Então, que bacana ver tanta gente interessada em discutir a questão do racismo e os modos, né, como o racismo estrutural, ele interfere, né, nas nossas condições de vida, nos nossos modos de viver, na saúde de nossas populações, sobretudo das populações negras, indígenas, povos e comunidades tradicionais, enfim. Gente, gostaria muito de saudar, né, a todos os congressistas, a todas as colegas, companheiros, companheiras de luta, saudar a professora Maria Edna Araújo, né, todos os membros e membras do GT Racismo e Saúde, de todos os GTs, né, que naturalmente estão também imbuídas da luta política, né, e da necessidade de fazer dessa organização uma organização afirmativa. Tá? Então, a minha bênção às mais velhas, a minha bênção aos mais novos e às mais novas também, a nossos estudantes. Que maravilha, né? Que bom que a gente se reconhece nesses espaços e que bom também que a gente consegue, a partir dele, né, promover transformações. Eu acho que esse é o nosso grande
É a nossa grande missão. Vocês conseguem me ouvir bem com máscara, gente? Tá? Maravilha. Saudar naturalmente a nossa ancestralidade, né? Então, o que a gente disser aqui, eu gostaria de combinar com vocês no sentido de, olha, a gente está numa tentativa de vocalizar aquilo que tantos outros já disseram, né? A gente está tentando somar aqui ao diálogo para trazer algumas provocações, produzir algumas reflexões, né, que se fazem necessárias quando a gente fala sobre racismo estrutural e de que modo ele chega e vai afetando distintamente os diversos grupos, tá? E é nesse sentido que a gente vai evocar algumas, né, de nossas ancestrais e algumas dessas pessoas que ainda se fazem aí ativas, né? Outros que são invisíveis, né, que estão invisíveis, mas se fazem presente aqui conosco, tá? Então, não se espantem, porque elas vão aparecer no meio do nosso diálogo, né? E aí a gente gostaria de fazer memória a Franz Fanon, né, por sua beleza, Guerreiro Ramos, que foi um dos grandes, né, ativistas que a gente vai ter, e como o meu intuito é tratar um tanto sobre a questão da branquitude, que é algo que não apareceu até o momento, né, nesse congresso da Abrasco, e algo extremamente necessário, tá, gente? Então, a gente não pode deixar de mencionar também o trabalho que ele desenvolveu nessa esfera. Porque a gente vai falando sobre uma série de coisas, né? A gente vai falando sobre os impactos diversos do racismo, o quanto ele é sistêmico, mas o fato é que a branquitude, ela é estrutural, né? Então, a gente não pode invisibilizar essa discussão, a gente não pode se omitir, se furtar a falar a respeito disso. Como é que o branco entra nesse circuito? Quando é que ele entra nesse circuito? Quando é que ele reproduz e como é que ele vai fazendo tudo isso? Quais são os mecanismos, quais são as estratégias que são utilizadas, né, e de que forma ele sai, né, ou ele entra na cena. Então, a gente vai precisar revisitar um pouco da história, por isso que a gente vai chamando aos poucos, né, para o diálogo todas essas pessoas que vão construindo, né, essas teorias, que vão construindo outras narrativas e que vão falando, como disse Chimamanda, né, uma outra versão da história, tá? E aí a gente vai precisar naturalmente, né, fazer aí a nossa referência a Horácio Nogueira, a gente vai precisar falar sim de Florestan Fernandes, a gente vai precisar de falar de Maria Aparecida Bento, né, que vive e está aí ativa e que nos orgulha muito nesse processo como um todo. Lourenço Cardoso, que também é um outro grande pesquisador, né? A Lia Schuckmann, né, que é branca e que no seu lugar de judia, né, de mulher branca, faz também a sua luta antirracista e está pautando aí os seus pares, né, está falando com a branquitude a respeito do que, né, de como se envolver nessa luta antirracista, enfim, tantas outras pessoas. E aí o nosso reconhecimento a todas essas pessoas, né, visíveis e invisíveis, e também a todas aquelas pessoas que foram invisibilizadas pelo racismo estrutural, né, em todo esse processo. Para começo de conversa, gente, né, temos algumas premissas. A primeira delas é que com racismo não há democracia, né? Com racismo também não há saúde. Munanga fala para a gente o seguinte: o racismo brasileiro, ele não aparece à luz. É ambíguo, meloso, pegajoso, mas altamente eficiente em seus objetivos. Tá? E aí a gente pode fazer essa transmutação do racismo para a branquitude, que ela também não aparece à luz do dia, é ambígua, né? É melosa, é pegajosa, mas ela é extremamente eficaz em seus objetivos. A branquitude sempre esteve presente na história, né? E a gente vai precisar desvelá-la, que é uma parte desse processo de desconstrução e de enfrentamento do racismo. O segundo aspecto, a segunda premissa é: se o racismo é estrutural, a branquitude é estrutural, naturalmente, né? Então, ela é estrutural e ela organiza também a nossa sociedade brasileira. E tem alguns percalços. Então, quando a gente fala a respeito da branquitude, a gente está falando de supremacia branca, a gente está falando de superioridade moral, superioridade estética, intelectual, política, ou seja, ela consegue, como o racismo, se introjetar em todos os campos. Ela é polissêmica, ela é multidimensional e ela consegue se impor. Só que existe uma questão, e aí a gente queria fazer memória a Davidson, né? Muita gente esperava encontrá-lo aqui, inclusive, e ele discute muito sobre essas questões, que ele vai falar o seguinte: olha, não é só uma questão de superioridade e inferioridade, não. É uma questão de monstrificação também, né? Porque ele é fanoniano, né, gente? Então, quando vai falando sobre essa questão de como o branco desumaniza o outro, naturalmente ele se
automaticamente ele se desumaniza, porque não é possível desumanizar o outro e ser humanizado. Então, há alguma contradição instalada aí. E é importante a gente pensar dentro dessa premissa, sobre essa perspectiva, exatamente para a gente saber, olha, o quanto o branco ele se cria na história, né, o quanto ele se intitula, e aí quando a gente fala dessa autotitulação, significa exatamente quem foi que colocou o branco nesse lugar de supremacia, nesse lugar de destaque, de elevação espiritual, da beleza, da intelectualidade, da competência, quem foi que disse? Né? Então, foi um delírio, ou seja, a gente está falando de um sujeito que se autodenomina, né, que parte por um processo de colonização, que domina territórios, que controla povos, que controla nações, e um projeto muito bem arquitetado. E dessa forma a gente vai tendo a supremacia branca sendo instalada por todas as partes da terra. E aí a gente vai ter todas as populações passam a ser subjugadas. E a grande pergunta é, como é que esse sujeito ele pode ser humanizado? É um processo desumanizante, é um processo de monstrificação. E quando a gente tocar em branquitude, gente, uma das premissas também é que a gente esteja de peito aberto, tá? Isso porque a gente não está falando da sua cor da pele, embora a cor da pele ela seja um processo, né, de materialidade, tá? Então, a gente sabe, é um dos marcadores, naturalmente. Mas quando dizem, fui discriminada ali, olha, lá na hora da recepção porque eu sou preto. Não é porque você é preta, é porque ela é racista. Ele é racista, né? Ou quando a gente, lá na área de alimentação, as pessoas, olha, estava querendo, está com pulseira. Olha, se fosse branco, naturalmente que não estaria perguntando. Então, tem passabilidade. O passe, ele é livre. É porque eu sou negro. Não é porque você é negro. A gente não pode atribuir a cor da pele o problema, porque necessariamente não está lá. O problema é porque você é racista. A sociedade é cínica e a sociedade, ela é dissimulada. E ela precisa rever também esses valores que foram incutidos pela branquitude, entende? Então, por isso que essa premissa também ela se faz necessária. Outra premissa é que a branquitude é um sistema político, eu preciso entendê-la. É um processo que mexe com a mentalidade, com a ideologia do pensamento social, e se vale de um aspecto muito primordial, que é a questão da raça. E aí a pergunta, quem criou a raça? Quem criou a racialização dos povos? Quem criou as subalternidades? E é através dessas perguntas que a gente quer chegar exatamente nesse grande denominador, gente, porque o branco ele não pode estar invisibilizado desses dados, sabe? Por mais que a gente faça análises epidemiológicas e que a gente veja, de fato, que a gente está nos piores indicadores de morbi-mortalidade, eu preciso virar a lente, eu preciso olhar na outra direção exatamente para entender, mas alguma coisa, se existe iniquidade, é porque alguém está levando vantagem nesse processo. E o racismo é um negócio extremamente vantajoso para muita gente. A gente precisa balizar isso, precisa considerar isso dentro de nossas análises, né? E aí uma outra questão também, que é uma das premissas para a nossa conversa, é racializado é sempre o outro. Racializado é sempre a outra pessoa, gente. Na branquitude, ela se vale muito disso, né? Então, ela vai entender que, olha, o branco ele passou invisibilizado, eu não sou racializado, se eu estou acima do bem e do mal, né? Eu não estou, né, nesse nível e nessa condição de estar discutindo essas questões. Naturalmente, ele não se coloca, não se horizontaliza para o debate, né? Ele não se coloca no meio da roda, sabe? Então, assim, ele precisa passar também dentro de um processo de invisibilização, porque isso é parte também dessa estratégia. A gente vai discutindo as nossas dores, a gente vai discutindo os nossos processos de adoecimento, as nossas juventudes que são abatidas cotidianamente. Nesse momento, mais um jovem negro morre, mais uma jovem negra também, né, perde a vida, uma criança negra também, uma infância negra sem expectativa de vida. Então, assim, enquanto a gente está discutindo todos esses aspectos, a gente precisa analisar também as vantagens desse processo, que não nos cabem, né, mas que elas estão direcionadas a um outro lado. E é tão interessante que eu me lembro Fernanda Lopes, que participou da minha tese, inclusive da minha banca, ela dizia o seguinte, olha, gente, não é questão de vantagem e desvantagem, não. A gente está discutindo justiça social, é uma questão de direito. Porque enquanto a gente estiver nessa ideia de que é uma gangorra, né, brancos e pretos, né, brancos e negros, a gente não vai conseguir chegar muito longe, não. A gente precisa necessariamente avaliar que, se a gente estiver primando por justiça, e toda pessoa que se indigna, toda pessoa que luta por justiça social, necessariamente ela vai se colocar de frente, sabe? Ela vai se colocar aí à disposição, ela vai se colocar rente à luta, ela vai se colocar.
Então, essa é uma grande expectativa, né? Então, o branco vai criando, né? A branquitude ela vai criando todos esses processos, se introjetando nas mentalidades e vai também gerando todos esses processos, que são materiais, né? E os adoecimentos também são processos materiais e é parte também de todo esse processo. E aí, uma outra premissa, né? E aí a gente resgata Abdias do Nascimento, o nosso grande querido, saudoso, e ele vai dizer, olha, gente, nós somos um país de índios, não é, Felipe? Construído por negros para servir os brancos. Então, assim, é uma leitura perfeita, né? De como é que a gente se organizou e como é que esse sistema brasileiro, como é que as relações brasileiras, elas são organizadas. E ele diz que nada é sagrado para a civilização ocidental, branca e cristã. Então, vai falar muito sobre os nossos valores, gente, como é que a gente chega a esse estado de coisas, né? Como é que a gente chega a esse estado não democrático de direitos ou esse estado de violação de tantos direitos. E aí, para começo de conversa, a gente precisa pensar que nós herdamos esse sistema mundo, né? E a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer com essa herança maldita. É uma herança maldita, né? Necessariamente. Por isso que a gente vai precisar que todos nós estejamos engajadas e pensando também sobre o nosso papel político no que diz respeito a isso. E mais, quando a gente diz assim, olha, você, independente do seu tom de pele, pense, não estamos falando sobre você, não é sobre o indivíduo, né? Não é sobre ele, não é sobre ela. É sobre uma construção social. A gente está falando a respeito de um contexto, a gente está falando de uma estrutura. Se o racismo é estrutural, a branquitude também ela é estrutural. E ela se organiza, né? Então, essa máquina, essa engenharia está muito bem articulada, de modo a ser favorecida e de modo a se reproduzir, a se perpetuar. Então, essa é uma grande lógica. E aí, o que acontece? Nós naturalizamos esse privilégio branco, gente. Da mesma forma que a violência contra as pessoas negras, elas são naturalizadas, o privilégio branco também é naturalizado, entende? Então, são questões que não são passíveis de discussão, né? A sociedade brasileira ela não está preparada para isso, ela não está disposta para isso. E a gente vai precisar falar a respeito. É uma sociedade oligárquica, né? A gente está falando de uma sociedade autoritária, hierárquica. Por um lado, né, a Lúcia falava a respeito dessas carências, mas, por outro lado, a gente tem muitos privilégios. E a gente está falando não é de privilégios isolados, não, viu, gente? A gente está falando de sistema. Nós estamos falando de um sistema de privilégios. E quando a gente fala de perda de privilégios, a gente não está falando de perda de direitos. Vocês entendem como as coisas são colocadas para a gente socialmente e como a gente precisa realmente pensar a respeito do que quais são os valores que estão em jogo, né? O que é que tem no campo de debate e por quê, né? Por quais coisas, por quais valores, né? Ou por qual projeto de sociedade nós estamos lutando. E aí a gente precisa pensar também que esse é um dos maiores desafios que nós temos para a democracia, né? Então, o fortalecimento da extrema-direita, que nem é bom a gente confundir com o bolsonarismo, porque, ao meu ver, toda vez que a gente fala que o bolsonarismo é sinônimo, né? Eu não estou querendo dizer que não seja, tá, gente? É como se a gente desse mais força, né, ao bolsonarismo. Então, vamos mencionar a extrema-direita, que pode ser através, né, do bolsonarismo e de tantos outros, enfim. Naturalmente, a gente também está lidando com o fortalecimento da branquitude, tá? Então, assim, estão muito embrincadas, né? Então, fortalecimento da branquitude e fortalecimento da extrema-direita é muito, né? É algo muito simbiótico, sabe? Então, assim, não dá para dissociar. E aí é uma das grandes perguntas, quando Lia pergunta, o que é que faz o branco um branco, né? Porque a gente vai ver, então, assim, o que é um branco ou uma pessoa socialmente branca na sociedade brasileira ou em outras sociedades. E aí a gente vai entendendo, né? Quando a gente coloca, eu começo a fazer algumas perguntas, essas perguntas elas vêm exatamente para dizer assim, o que é que faz um branco do branco ou qual é o lugar do branco na sociedade brasileira. E aí a gente vai, quando a gente começa a se perguntar, quem inventou a eugenia, gente? O Brasil, ele foi o primeiro país da América do Sul, gente, a ter movimento eugênico organizado. Vocês sabem o que isso significa? O primeiro país da América do Sul a ter movimento eugênico organizado. Já imaginou uma nação de pretos? Uma nação de negros, de negras? Nós tivemos a Constituição Federal de 1934, que foi considerada a mais racista. E ela se embasava exatamente em princípios eugênicos, né, e políticos. E aí tem outras perguntas também que vão surgindo quando a gente começa a pensar o branco, por que a gente quer olhos azuis? São pessoas que enxergam melhor? Que distintivo, né? Que dispositivo é esse? Por que é nosso objeto de desejo?
E aí as perguntas elas vão surgindo. Então, quem criou, né, essas teorias pseudocientíficas? Quem se intitulou a superioridade moral, estética, intelectual? Quem foi que se apropriou do direito? Quem se apropriou da política, da economia? Quem foi que inventou que nós somos delinquentes, que nós somos marginais, que nós somos selvagens? Que nós somos vadias? Quem foi que criou o apartheid? A subalternidade e a superioridade da raça. Quem é que tem a caneta decisória dos rumos do nosso país? Onde é que está a brandura do racismo, gente? E o racismo cordial? Cordial em quê? Eu dei essa palavra, eu tomei um ranço dessa palavra, com meus cumprimentos, saudações cordiais, morrou essa palavra, mas enfim, racismo cordial, o que seria isso? Outra pergunta, os brancos, eles reivindicam proteção social? Por que não? E quem é que quer Estado mínimo? Quem é que luta pelo Estado mínimo? Estado mínimo mata. Mata quem? E quem é que está promovendo aí o memoricídio? Quem é que está promovendo o genocídio? Quem é que está promovendo o epistemicídio? Onde estão as pessoas negras? Onde estão as pessoas brancas? Como estão as pessoas negras e como estão as pessoas brancas? Elisa Lucinda, ela falava para a gente, olha, se eu sei onde encontrar pretos e se eu sei onde encontrar brancos, existe ou não existe apartheid, gente? Existe ou não existe apartheid? E aí a outra grande pergunta é, quem é que está capitaneando aí, né, todos esses atos antidemocráticos? Quem? Os White Boys, hein, Jurema? O autoritarismo, gente, o nacionalismo violento, quem é que está liderando? E aí uma grande pergunta, trazendo para o campo da nossa saúde, de onde é que vem a nossa concepção de saúde? Olha, saúde é coisa de branco, mas quando a gente vai falar de doença, é coisa de preto. Expectativa de vida está para os brancos, expectativa de morte para a população negra. Né? Então, é como se essas coisas elas já estivessem dadas. E a branquitude ela vai se sustentando à medida que a gente atenua, né? Que a gente não discute os conflitos raciais, que a gente não discute as nossas contradições, né? Que a gente coloca toda essa nossa discussão lá no limbo, né? No limbo racial. Então, os brancos, dentro dessa discussão, eles não se compreendem como descendentes de escravocrata. Eles não se compreendem como herdeiros de usurpação do direito, né, da promoção e da premiação, por isso que defendem tanto a meritocracia. E já observaram como se comporta, então, o mundo corporativo? Por falar nisso, gente, por exemplo, o mercado, né, ele funciona muito segundo uma lógica. Então, a gente começa a discutir essa questão das ações afirmativas, da inclusão social, etc. e tal. E é tão interessante que aquelas empresas, né, e são ciladas também, tá? Aquelas empresas que promovem alguma ação, né, uma ação antirracista, etc. e tal, no dia seguinte ou na hora seguinte, você vai observar que as ações daquelas empresas disparam, alavancam. O que significa com isso? O que é que são as empresas mesmo imbuídas de justiça social, né? Voltadas para a promoção da vida, para a qualidade da vida, pela dignidade humana? Não. Né? Então, a gente está falando de outros processos, e é exatamente isso que a gente precisa saber, quais são as ciladas, né? Qual é o campo do debate? O que é que está em jogo quando a gente discute todas essas questões? E aí a gente precisa entender que nós temos muitos negros e muitas negras aí querendo mudar as instituições. É o racismo institucional, é o racismo estrutural. Mas a gente precisa entender também que a branquitude quer a exclusão, né? E teme por essas lideranças. E muita gente já morreu, não é verdade? Perdemos muitos de nossas lideranças nesse processo. E aí a gente precisa observar que todos os lugares onde negros, negras, indígenas estão, e aí a gente pode colocar também judias, quilombolas, povos tradicionais, enfim, são lugares sucateados. São pessoas que não conseguem fazer nada na gestão pública, né? Não tem financiamento, não tem, né? Então, assim, se perde em todo esse processo. E aí o professor, a gente vai observando que existem muitas sabotagens das nossas, né, políticas sociais, o totalitarismo também que ele segue em plena vigência nesse processo,
E existem impactos devastadores. O fato é que nós estamos em tempos de distopia e a gente precisa repensar que novos tempos e que novos projetos de sociedade a gente está falando. O professor Hélio Santos, que também é um dos nossos respeitados, né, ele diz que desenvolvimento ele precisa ser compreendido como direito humano. Né? E a gente tem desperdiçado nesse processo muitos talentos, gente. Né? A gente precisa ver que as nossas periferias elas têm muitas potencialidades e a gente tem perdido, né, muitos matemáticos, psicólogos, arquitetos, né, gente da arte. Então, pessoas que estariam brilhando, gente, é para viver, não é para morrer de fome, não é isso? E a gente precisa pensar. Então, é sobre todos esses processos, sobre toda a nossa história, né, que é uma história que vai falar a respeito de uma opressão, que vai falar todo esse processo de subalternidade, de negacionismo também, inclusive no que diz respeito às políticas, são políticas de cunho social, o negacionismo no que diz respeito à demarcação de terras, de territórios, de indígenas, de quilombolas, né? Então, a Grada vai falar para a gente, olha, Brasil, você quer um sucesso, né, um exemplo de sucesso colonial? Terra Brasis. Esse é um grande projeto e a gente vai saber que teve um grande sucesso e a gente vai ver isso, né? É reflexo da nossa sociedade hoje, é reflexo como a gente se envolve e observa a política. E aí a gente precisa aprender a lidar ou tentar entender, e a branquitude precisa pensar o que é que vai fazer com a culpa branca. Né? Então, assim, bom, o que é que vai fazer com a culpa branca? Vocês precisam resolver isso, porque não fomos nós que inventamos o racismo, não é verdade? Ah, eu tenho dívida? Como assim que eu tenho dívida? A gente precisa saber, então a gente volta para aquela ideia de que nós herdamos o sistema mundo e a gente precisa parar para pensar a respeito disso, né? E aí a gente vai pensar que também a branquitude, ela se levanta, e o medo branco, a Cida Bento vai falar isso, com relação, por exemplo, à implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que não foi implantada, né? Então, uma esmagadora quantidade dos municípios brasileiros não conhecem, profissionais de saúde não conhecem a política de saúde da população negra, da população indígena, de povos tradicionais, de práticas integrativas e complementares. O que é isso, gente? De onde é que vem essa resistência? Né? Que tem outro nome, é racismo institucional, né? Racismo estrutural. E é a branquitude, obviamente, que está embargando esses processos e obstruindo as nossas possibilidades também de construção. E aí, para finalizar, a gente precisa entender que a gente precisa reconhecer que nós temos um problema instalado. Como diz Carlos Alberto lá, o nosso pró-reitor, há um bode na sala e a gente precisa saber o que é que a gente vai fazer com esse bode na sala. A gente não pode fazer de conta que ele não existe. Né? E que todos os direitos, Felipe, você falava a respeito disso, vão se fazer a partir das ações afirmativas. Né? Então, o racismo entrou 16 vezes dentro da programação desse congresso, né? A gente teve aí as ações afirmativas, ela foi mencionada em 3 atividades, e a gente, né, nesse congresso, a branquitude ela não apareceu, né, para a gente ver que a branquitude fica de pano de fundo e invisibilizada, tá? E aí é importante, obrigada, a gente evidenciar esse lugar. Então, as ações afirmativas, elas foram antipatizadas durante esse processo, mas elas são democratizantes, elas são necessárias. E os motivos que criaram, né, o Silvio de Almeida vai falar isso para a gente. Lúcia, eu posso usar os 2 minutinhos seus, que você... Só para finalizar, já entendi que acabou aqui meu tempo, mas só para finalizar. E o Silvio de Almeida, gente, ele diz o seguinte, que os motivos que criaram a lei de cotas, né, se eles se mantêm vivos ou não, aí é o momento da gente pensar. Né? Então, nós estamos passando por um processo de avaliação da lei de cotas. Né? A gente precisa entender que essas cotas, elas são pedagógicas mesmo, elas nos ensinam. É para falar de reparação, se é que é possível reparar. É para falar de compensação, se é que é possível compensar o horror da escravidão também. Mas elas estão aí, né? E a gente precisa persegui-las enquanto uma das grandes estratégias. Se bem que cotas é a metodologia, né? O professor Hélio Santos vai falar a respeito disso. As cotas, elas são a metodologia, a gente precisa, né? As ações afirmativas, elas vão para muito além das cotas, mas a gente já conseguiu muito, né? Mas tudo é muito pouco ainda, perto da dívida que a gente, né? Da dívida que a sociedade brasileira nos tem. E aí é preciso pensar também que se a gente derrubar as cotas, isso passa a ser uma vergonha não só nacional, é uma vergonha mundial, né? Porque o Brasil ele é visto como esse país colonizado, né? E a gente precisa entender que o racismo aqui é muito forte, está impregnado nas nossas instituições, nas nossas ações cotidianas, e a gente precisa rever esse fundamentalismo. E aí a gente precisa pensar também quais os compromissos, abraços que precisa assumir, né? E aí no que diz respeito ao enfrento do racismo, dos racismos, né, Felipe? E a gente precisa, olha, nós não precisamos de burocratas, nós não precisamos de sujeitos políticos que defendam as políticas afirmativas, as políticas reparativas. A gente vai precisar também da interseccionalidade nos currículos, tá, gente? Porque a gente fala do racismo, mas nós não somos só
uma raça, né? A gente precisa ver que a gente é atravessado também por um conjunto de elementos. Então, quando a gente olha um sujeito, a gente precisa pensar nessas outras dimensões. E a interseccionalidade prevista nos currículos, ela também precisam ser consideradas. Para finalizar, não vamos subestimar a branquitude, tá bom? Vamos refletir sobre ela, não vamos subestimar o racismo, o poder que o racismo fez de dano, de provocar danos, fossas abissais no que diz respeito às nossas iniquidades, né? E não vamos subestimar também os efeitos nefastos da branquitude na saúde da população negra. Né? Silvio nos falava, Silvio Almeida, que nos entregar um mundo melhor, e a gente tem também essa missão de fazer isso, de virar essa chave. Né? E todo mundo terá que ter direito a sentar à mesa, todo mundo vai ter que comer, né? Todo mundo vai ter que se saciar. E aí a gente não pode se permitir acreditar, e a Audre Lorde falava sobre isso, né? De que não posso me permitir acreditar que ser livre de tolerância é um direito de um grupo particular. Então, é da população negra, é da população cigana, é da população indígena, é da população ribeirinha, das marisqueiras, né, de todos os povos de terreiro, enfim. E a gente precisa entender que o nosso silêncio não nos protege. Né? Ela fala, olha, o teu silêncio, não pense que o teu silêncio vai te proteger, porque não vai. Né? Então, assim, os monstros eles estão sendo produzidos. Né? Eu fico pensar, por exemplo, enquanto inominável, como é que foi com uma criança? Né? Sem a menor relação de autoridade, uma criação sádica, né? Valores sádicos, inclusive, que não consegue perceber a solidariedade política, não consegue desenvolver empatia política, não consegue desenvolver humanização, nem fazer uma política de humanização. E aí, pensar dentro do princípio africano que unidade é força e divisão é fraqueza. Então, quando o rio esquece onde nasce, ele seca e morre. E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar, né, vou me atrever aqui, uma canção da Suete Nunes, ela é do Recôncavo, é uma das nossas, vocês vão vê-las aí brilhando nas plataformas, inclusive na quarta-feira, hoje à noite, ela vai estar fazendo algum show aqui, e ela tem uma canção povoada que vai falar muito sobre isso, sobre essa nossa grande caminhada, né, se chama Povoada, né, já teve mais de 1 milhão de acessos, e a gente acredita muito nessa potência, né, uma garota negra, uma menina, uma jovem mulher negra, e que vai alavancar muito, porque ela vai falar sobre mulher, ela vai falar sobre gênero, ela vai falar sobre ancestralidade, ela vai falar sobre o nosso povo. E diz assim, povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitas, sou uma, mas não sou só. Um abraço de nossos ancestrais, gente. Obrigada. Difícil falar agora, muito emocionante a fala de todos vocês, emocionante, necessária e importante. Eu vou abrir a inscrição para o debate, vou pedir que as pessoas venham até a frente para falar ao microfone, quem quiser fazer algum depoimento, fazer perguntas para a mesa. Boa tarde. Meu nome é Glauco, sou estudante de medicina, no 6º período, representante da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina, está aqui. Saudar a mesa, excelente,
Aprendi coisas aqui que eu vou levar para a minha vida inteira, que eu nunca tinha ouvido falar, inclusive. Queria trazer uma perspectiva e uma coisa que eu acho que não pode ser deixada de dizer nesse espaço. E aí vou até fazer uma pergunta no final para a mesa relacionada a isso, de uma palavra que eu senti uma falta de ter aparecido. Bom, a definição de racismo estrutural, acho que foi muito bem colocada, né, por Lúcia, e demonstra como há diferenças, né, na sociedade daqueles que têm os acessos, daqueles que não têm, e por isso que a gente precisa justamente do racismo estrutural. Eu entendo o racismo estrutural, esse nome, ele é um conceito, porque o racismo estrutura alguma coisa, né, como pilastras, vigas, que estruturam algo maior. Tem alguma coisa por baixo e tem alguma coisa que aquele racismo está sustentando. E o que para mim, e para a visão dos grupos que eu faço parte, é isso que o racismo estrutural está sustentando. O racismo estrutural está sustentando um sistema, e esse sistema tem nome, não tem sobrenome, só tem nome: capitalismo. Então eu acho assim, quando a gente fala de combate ao racismo estrutural, a gente tem que estar sabendo quem que a gente está combatendo. A gente está tendo que combater o capitalismo, porque o capitalismo, ele precisa se justificar, ideologicamente, e ele precisa se justificar na prática mesmo. Ele se constituiu a partir do genocídio, do extermínio das populações originárias, indígenas, dos negros, de tantas outras populações, ciganos, mas ele precisa se sustentar na atualidade. E o que faz com que ele se sustente na atualidade é justamente o racismo. Então, eu acho que a gente precisa muito ter a noção de que esse combate às opressões que a gente vive hoje, a gente até colocou aqui a nossa bandeira, dizendo que saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. E a gente sabe que essa opressão, ela vem de diversas formas para diferentes grupos. Eu que sou um jovem negro de periferia, pobre, fazendo medicina, sofro um tipo de expressão de racismo muito específica e de opressão, assim como o Felipe, assim como a Ionara, por ser mulher, também tem as suas diferenças. Porém, tem algo em comum em todas essas opressões, que é a necessidade do sistema de ter diferenças, de ter miséria, de ter pobres, de ter alguns ricos, e que esses pobres e esses miseráveis tendam a tentar, ou pelo menos se iludir na tentativa de alcançar esses postos. Então, como diria, né, alguns dos ancestrais que já falaram desse tema, como Angela Davis, próprio Frantz Fanon, Malcolm X, que já perceberam que a luta, ela é indissociável. Não existe capitalismo sem racismo. E então, eu queria, né, levar essa pergunta para a mesa, se é possível pensar, para mim não, mas se a mesa concorda, se é possível pensar em uma sociedade capitalista sem racismo. Dá para a gente ter uma sociedade ainda vivendo nesse sistema, mas sem o racismo estruturando ela? Tem como a gente superar o racismo sem superar o capitalismo? Muito obrigado. Vamos passar a palavra para as próximas pessoas. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Kátia Brito, sou doutoranda em saúde coletiva aqui da UFBA. Sou uma pessoa com deficiência, não levantei porque me sinto confortável assim. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher negra, tenho cabelos trançados, uso um óculos na cor lilás, estou usando um macacão preto e branco e um blazer preto. Cumprimento a mesa, todas as representações que aí estiveram. No entanto, eu, enquanto mulher preta e com deficiência, preciso falar que sou atravessada pelo racismo e pelo capacitismo. Então, um exemplo do que aconteceu aqui agora, quando pediram para levantar. Eu, que sou uma pessoa com deficiência e tenho dificuldade de locomoção, se eu estiver sentada, o racismo ele vai chegar primeiro. Mas se eu estiver em movimento, a deficiência ela vai chegar primeiro, que seria o capacitismo, que é essa capacidade que é questionada sobre os nossos corpos. Esses corpos são vistos como não aptos e não produtivos. E falando um pouco dessa intersecção,
aonde estão as pessoas com deficiência, pretas principalmente? Elas não são vistas, são invisibilizadas. E como pensar na saúde, no acesso à saúde para essas pessoas, enquanto sujeito de direitos a esse serviço, enquanto pesquisadores, enquanto protagonistas na construção das políticas. Então, eu queria deixar esse questionamento para a mesa. Obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas e todes. Saudar e agradecer muito, né, a essa mesa por todas as contribuições do nosso pensamento na saúde coletiva. Vou ser respeitosa à ideia de que a gente deve se direcionar a partir de perguntas e farei duas para poder ouvi-las e ouvi-lo um pouco mais, Felipe. Gostaria de saber, né, do ponto de vista de vocês, por que a gente não classifica as atitudes racistas que ocorrem diariamente por parte de docentes como atos de racismo. E gostaria de saber de vocês também se nós podemos direcionar a Brasco esforços no sentido de que pessoas negras não estejam discutindo exclusivamente ações afirmativas e temas como racismo. Cangri Caiapri, eu sou Anito Chá, sou prima de Felipe. E eu acho muito importante quando ele traz essa questão das demarcações, né, de como a demarcação do território é importante. Então, não é uma pergunta, é só para falar um pouquinho sobre isso, que nosso povo é impactado por barragem e nós estamos há mais de 30 anos lutando pela demarcação do nosso território, não fomos reassentados. O lugar que nós estamos é um acampamento que seria para ser 6 meses e, através dessa perca do nosso território, a nossa comunidade se vê com alcoolismo muito forte dentro dos nossos jovens, com adoecimento mental muito forte, com hipertensão, com diabetes, porque um povo que comia o que plantava foi obrigado a comer do industrializado. O lugar onde nós estamos não foi levado em consideração as nossas especificidades. A jurema é uma planta muito sagrada para o nosso povo, uma planta de cura, uma planta de pertencimento, fortalecimento, e a gente quase não acha essa planta nesse lugar. E a gente precisava sair para um lugar onde tinha um dono, né, um fazendeiro, e pegar. A única coisa que a gente fazia era entrar, pegar essa planta e sair. Mas por esse racismo, esse preconceito, ele foi lá e queimou todos os pés de Jurema para que a gente não pudesse entrar mais. Então, eu acho muito importante quando o Felipe traz isso. Demarcar os territórios indígenas é garantir a nossa saúde, a nossa educação, a nossa sobrevivência e a nossa existência. Rinieto, agradeço. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou Roseli, eu sou uma mulher negra, cabelo crespo, ele está preso. Eu estou usando uma blusa branca com uma pashmina colorida, uma saia branca também, à frente a plateia, nas costas aqui o painel e ao lado as companheiras aqui também que estão aguardando para fazer pergunta. Inicialmente eu gostaria de agradecer, parabenizar as companheiras, Lúcia Xavier, a Ionara, o Felipe, a mesa brilhante, exposição brilhante, estou emocionada até agora, e aproveitar essa oportunidade de trazer também para as companheiras e o companheiro aqui, para falar um pouco sobre a questão da formação profissional. Tenho visto hoje, eu acho que também essa mesa, ela fortaleceu o que a gente tem escutado nas nossas instituições, hoje se fala muito de antirracismo, né? A gente sabe, eu acredito que essa plateia aqui, quase toda ela, seja de pessoas, né, que são não racistas, mas ser antirracista é outra coisa. E eu acho que a exposição pode dizer um pouco o que é o antirracismo. Começou com a Lúcia, né? A Lúcia disse que chutando o balde, mas ser antirracista, a primeira coisa é abrir mão de privilégios. Então, se você não é capaz de abrir mão de privilégios, o discurso é uma retórica, é uma falácia, você não está sendo antirracista. Então, eu gostaria que a mesa pudesse falar um pouco da importância da formação profissional.
Eu tive a oportunidade, Ionara, no meu doutorado em serviço social, falar sobre a importância da questão étnico-racial no processo de formação profissional. Nós estamos falando com trabalhadores da saúde. E se a gente fizer uma pergunta agora, quem teve a oportunidade de ouvir falar sobre a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra em sua graduação, a gente vai ver quantas mãos serão levantadas aqui. Provavelmente muito poucas. A mesma coisa na pós-graduação e assim vai. Então, isso aqui eu acho que seria o básico, né? A gente conhecer a Política Nacional de Saúde da População Negra. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem falar sobre a importância da formação profissional com relação à questão do debate étnico-racial, e a interseccionalidade, nessa perspectiva da totalidade. Penso, para a gente pensar políticas de ação afirmativa de enfrentamento ao racismo, a gente tem que pensar em formação profissional, políticas públicas e financiamento. Pelo menos esses 3 elementos. Obrigada e mais uma vez parabéns. Eu vou pedir que na próxima fala as pessoas que queiram se inscrever venham até a frente. A gente vai encerrar a inscrição porque estamos ultrapassando o tempo. Tá bom? Eu sou Natália, sou uma mulher branca, cis, lésbica, sou médica de família e comunidade. Tenho estudado branquitude, então fico muito tocada assim, com a fala da Ionara. Tenho trabalhado em algumas oficinas com pares, pessoas brancas, para discutir branquitude. Fico muito perplexa assim, e reflexiva com relação à fragilidade branca que eu tenho visto e encontrado como mulher branca com pares nos estudos sobre branquitude. Enfim, a ideia é agradecer você trazer isso na sua fala, né? E estou aqui mais para tentar cooptar, enfim, pares, pessoas que desejam estudar, pensar isso, porque, enfim, para a gente se posicionar com a nossa responsabilidade e como aliados e aliadas na luta antirracista. Obrigada. Eu saúdo a todos, né, os meus ancestrais em vida, as que se transitaram, saúdo os mais velhos e os mais novos. E peço licença para dizer, meu nome é Iris, minha autodescrição, eu sou uma mulher preta, eu estou vestindo uma roupa cinza e um echarpe com de oncinha e uso óculos. Muito me vem mobilizando estudar a saúde mental e eu trago essa saúde mental a partir do gênero, nas mulheres negras, né, levando em consideração o processo sócio-histórico de que essa mulher ela ocupa, né, o lugar de maior vulnerabilidade, né, dentro na hierarquia, né, social. E era só perguntar, é uma pergunta que eu gostaria de fazer à mesa, porque eu sou psicóloga e dentro do meu processo de escuta foi quando surgiu, não é, essa ideia, esse start de poder estudar dentro desse doutorado, né? Eu sou doutoranda lá na Fiocruz, Saúde Pública, porque existe, de acordo com Sueli, com Beatriz Nascimento, que o racismo é um emaranhado de sutilezas. E muitas mulheres que eu atendia diziam que vinham porque se identificavam com esse corpo preto, que elas podiam falar que elas passavam racismo em todas as suas relações. E aí foi quando a gente traz a proposta de estudar e aí vem uma questão muito pessoal, porque esse saber localizado também desmantela a vida do pesquisador, da pesquisadora. Aí tem um conceito que eu estou querendo estudar e desenvolver, é o afrosurto. Porque, veja bem, aonde eu sento para conversar com umas mulheres negras, né, do meu convívio social, a gente fala muito disso. Eu estou aqui a gente fez uma oficina, e desde que a gente está aqui, o Quilombo, que eu faço parte, né, apesar desse conjunto, mas tem um grupo do coletivo Travessias, que a gente faz algumas incidências, né, são grupos de pós-graduandos. E ontem eu estava dizendo, vocês percebem que a gente não consegue, além de todas as dificuldades, a gente está sempre falando do racismo que atravessa o nosso corpo. Aí eu gostaria que
pudesse falar um pouco sobre isso, se faz sentido caminhar nessa trajetória. Afrosurto. Eu não sei a origem, nem o autor, os autores, porque foi uma amiga minha lá em Pernambuco que que soltou assim, Iris. A gente vive surtado o tempo todo, e a gente é acusada de comunicação não violenta, quando a gente às vezes faz certas insurgências por algo que nos atravessa, dentro do elevador, dentro do estacionamento, no supermercado. Aí era só essa pergunta para poder abrir outras epistêmias, né, e poder aprofundar o estudo. Obrigada. Bom, boa tarde a todos, todas, né? Também saudar e pedir bênção aos meus mais velhos, mais novos e todos que passaram por onde eu caminho hoje. Eu venho hoje trazer uma reflexão e deixar uma pergunta breve para a mesa. Na verdade, eu queria que vocês abordassem um pouco sobre a afrocentricidade, que é o conceito sistematizado por Molefe Ketiassante e que eu acho sensacional, inclusive um pouco mais abrangente, né, do que o antirracismo, porque a gente para de gastar um pouco nossa energia combatendo, explicando o branco que ele não tem que ser racista, a gente foca mais no nosso povo. E queria também trazer uma reflexão, né, para um evento como esse, que eu venho aqui hoje, desde o primeiro dia, né, que eu tenho participado do evento, eu fico me perguntando, um evento realizado, né, na segunda cidade mais negra fora do continente africano, e quando eu olho para o evento aqui hoje, eu não vejo a população de Salvador, sabe? Onde é que estão essas pessoas, né? Onde é que está a acessibilidade para a gente nesses espaços? Então, da gente pensar, trazer para a própria Brasco essa reflexão. Quem compõe a Brasco hoje? Será que a gente, de fato, a gente tem um espaço aqui agora debatendo antirracismo ou racismo institucional e tudo, mas sim, sabe, um congresso como esse, quantos de nós tem aqui? Quantos de nós tem nas palestras, nos espaços? E é isso, eu acho que é uma boa reflexão para a gente, desde já, também pensar esse território que a gente está hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a mesa, né? Professora Lúcia, que está dando o curso de promotores de atenção integral à saúde da população negra em Porto Alegre, que eu estou tendo o prazer de fazer parte, né? Meu nome é Carla, eu sou médica de família e comunidade e preceptora do programa de residência médica de medicina de família e comunidade no Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, né? E eu vim trazer algumas reflexões e algumas perguntas, né? Olhando um pouquinho por cima aqui das pessoas que estão aqui nesse painel, né, eu vejo que a maioria das pessoas são pessoas não brancas, né? Ao contrário do que eu vi em vários outros espaços do evento, em várias outras mesas, painéis, e no conjunto geral do encontro, né? De que a grande parte, talvez uma maioria, seja de pessoas brancas nos outros espaços, né? E aí eu fico me perguntando, onde estão as pessoas brancas nos momentos em que a gente tem que discutir racismo, porque racismo é coisa de branco, né? E como que a gente consegue trazer as pessoas brancas para esse debate, né? Porque eu acredito, assim como o Glauco falou ali no começo, né, que o racismo, ele estrutura essa sociedade capitalista, ele estrutura economicamente essa sociedade, assim como o machismo, assim como as diferenças todas, né, que a classe dominante transforma em desigualdade, em exploração, em miséria e em morte, né, e como que o conjunto da classe trabalhadora, incluindo principalmente as pessoas brancas na luta antirracista, como que a gente consegue levar esse debate a fim de que todo o conjunto da classe trabalhadora consiga se organizar para combater esse sistema capitalista que nos oprime e que nos desgraça dia a dia, né? Porque se a gente está falando de saúde, a gente tem que entender que saúde, ela é determinada socialmente. E nesse sistema capitalista, é impossível que a gente tenha a saúde plena num sistema que se estrutura em cima da exploração e da morte da classe trabalhadora, né? Então, a minha pergunta que fica é, como que a gente consegue trazer trabalhadoras, trabalhadores brancos para esse debate a fim de fortalecer a luta antirracista, já que
o Pacto da Branquitude impacta muito nessa questão e na saúde de todos nós. É isso. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero dizer a vocês que eu pedi licença à Olinda, que está coordenando a mesa, para fazer um relato de que hoje pela manhã eu participei da tenda Maria Felipa e eu fiquei sabendo lá que durante a Bienal do Livro aqui, nesse centro de convenções, um jovem negro de 18 anos morreu. E a gente não vê nada, não tem nada que faça referência a isso. Isso me deixou muito incomodada e eu gostaria de pedir a todas e todos que estão nessa plenária para fazermos 1 minuto de silêncio em memória desse jovem negro de 18 anos que morreu nesse ambiente. Alô? Eu vou... Obrigada, Edna. Vou passar a palavra, então, para a mesa, para fazer as considerações sobre as perguntas e as manifestações da plateia. Vou levantar de novo, só para saber a idade, né? A gente tem que se esticar. Eu vou agradecer muito as questões que foram levantadas, as possibilidades da gente poder dialogar. Esse não é um assunto fácil de discutir, nem para nós que enfrentamos todos os dias esse processo, e nem para aqueles que são acusados, indicados, questionados sobre a questão racial. Mas, como vocês sabem, nós estamos em processo de disputa. Nós não estamos enganados que há um erro de pessoas que não sabem bem quem somos e o que vivemos e que, por isso, precisam ser educadas, treinadas, preparadas. Nós sabemos que essa é uma disputa de recursos, uma disputa de poder, uma disputa de condições que faz com que esse nosso modo de viver e de reproduzir a vida, né, o nosso modo de produção, seja marcado por esse processo. Claro, a gente vai dizer que pode sim fazer formação, né? Vocês viram aí as brilhantes falas, a gente pode fazer formação, cartilha, curso, tudo que for necessário para ampliar o leque de possibilidades desse debate. Mas é necessário pensar que não se trata de um problema de falta de conhecimento. Não se trata também de um problema de afeto, gostar ou não gostar. Se trata de uma disputa complexa que passa por vários processos. Um deles é de negar a existência do outro, de afetar essa existência, de recusar-se a compreender a relação que essa pessoa tem com as outras, e também fazer-se valer sobre aqueles outros corpos, aquelas outras culturas, aquelas outras identidades. É claro que a gente, quando se refere a um determinado grupo racial, étnico, sempre fica a ideia de que são times de futebol, né? Um contra o outro, ao final das contas, todo mundo recebe seu salário e vai para casa. Mas não é disso que se trata.
Todo mundo que falou aqui e que era negro ou de povos indígenas revelou o drama que vive, revelou que suas terras vão ser demarcadas, não têm acesso à água, à saúde, à paz, revelou a discriminação que enfrenta todos os dias, né? Nossa querida companheira aqui foi aplaudida porque revelou, cada fala dela, o drama que vive nós sobre o racismo. E é claro, não tem uma receita, porque não existe uma receita para isso, porque esse não é um problema de ordem técnica, isso é um problema de ordem política, de tomada de decisão, de definição de valores e processos. Eu, por exemplo, quando fiquei aqui ouvindo, vamos fazer sim uma discussão sobre interseccionalidade, capitalismo, estudo da branquitude, saúde mental. Depois eu queria falar uma questão sobre essa saúde mental. Cansaço da luta, né? Eu vou revelar meu plano. Acho que a gente devia ter um ministro da saúde negro, secretários de saúde negro, presidente negro. Não porque a presença em si não quer dizer nada. É a presença acompanhada da responsabilidade política, daquilo que faz com que a gente se levante todo dia e vá à luta, né? Se alguém não consegue compreender o que vive a população negra, se alguém precisa de muitos conceitos para dizer que o que vem fazendo não está correto, tem algo errado com esse alguém. Se alguém diz, minha saúde depende da demarcação de terra indígena, se o outro diz, minha saúde depende da compreensão da minha humanidade, da inclusão através de políticas, de visão de poder na sociedade, de não dormir com barulho de tiros, de ser bem atendido no posto de saúde, de conseguir estudar, de conseguir passar da tenridade até a mais velha idade, então tem alguma coisa errada. Porque ter ganância sobre os bens comuns é uma coisa, mas ter ódio de outro grupo é outra coisa. Para isso o nome é racismo. A gente pode falar que ele é estrutural, institucional, ambiental, religioso, mas o nome é racismo. É ele que move a produção dessa riqueza. E a ideia de que ele é estrutural é só para lembrar que não é uma questão pessoal. O que o autor fez e vários intelectuais fazem é reafirmar sua posição é política, sua posição não é de falta de conceito. Se precisamos dizer que está na estrutura de poder, significa que você precisa rever a estrutura de poder. Se precisamos dizer que ela impregna o cotidiano como cimento nessas paredes, é isso que a gente vai dizer. Se precisamos dizer que você deixa 33 milhões de pessoas morrer de fome, é isso que a gente vai dizer. Se você deixa morrer 50 mil jovens na idade produtiva, é isso que a gente vai dizer. Se tem 850 mil pessoas presas, é isso que a gente vai dizer. Se a pessoa entra com uma ferida no pé e depois amputa a perna porque foi negligenciada, é isso que a gente vai dizer. Nós estamos em luta por nossos direitos. Nós não estamos aqui passando bronca em ninguém, carão em ninguém, deixando ninguém chateado que aquela mulher só fala de coisa de racismo. Nós só estamos dizendo aqui que o seu direito não pode se valer mais do que o nosso. Que você não pode tomar o poder de decidir se eu vou viver ou morrer. E é por isso que quando alguém trouxe aqui, porque aqui a nossa acústica é muito ruim, né? Quando alguém trouxe aqui a ideia do afrosurto, sabe o que eu penso sobre isso? O nome que eu daria a essa nomenclatura nova para criar na psicologia, revolta saudável de alguém que é violentado todos os dias. Não é nada diferente. Às vezes a gente acorda de mau humor, porque você tem que encarar todo dia um ambiente violento, um ambiente sem compreensão. Não estou falando do mimimi que todo mundo diz, não. Mas eu estou dizendo que há aí questões políticas que precisam ser tratadas desse modo. Porque é assim que a gente está tratando. A gente não quer que reconheça mais que eu tenho vários diplomas, quer que reconheça que eu sou quem sou e ponto. Se eu precisar falar,
se eu precisar agir, se eu precisar negar, se eu precisar afirmar, e mesmo assim não ser compreendida, sinto muito. Há um problema com quem está fazendo isso. E o nome disso é poder, não é outra coisa. E eu concluo que isto é racismo, né? E também queria dizer uma outra questão que eu acho fundamental. Nós, população negra, temos um velho hábito de pensar em todo mundo, né? Aqui entre nós tem uma frase que diz que quando o SUS ficar bom para nós, será melhor ainda para a população branca, né? Nós, população negra, sempre pensamos a humanidade no centro. Nós nunca pensamos em revidar da mesma ordem. Nunca pensamos em retirar os direitos dos outros da mesma ordem que tira o nosso. Mas nós não somos a passividade em pessoa. Há em nós revolta, há em nós incômodo, há em nós, sobretudo, um chamado para a responsabilidade dos atos cotidianos, porque não é só o ministro da Saúde que atrapalha a nossa vida, não. Profissionais lá na ponta também atrapalham a nossa vida. Intelectuais também ajudam no fortalecimento do racismo. Muitas das questões que a gente encara num debate como um congresso como esse, né? Ainda bem que a gente pode ter congressos que nos abram essa possibilidade, também não foi uma coisinha que a gente ganhou no outro dia. Há anos trabalhando para convencê-los a nos ouvir. Mas é isso que eu queria dizer. Nós não estamos tão passivos assim como se pensa. A nossa ideia é que essa sociedade precisa virar, e hoje, ela não pode seguir nessa mesma questão, do mesmo jeito. Nós não podemos ser entendidos como identitários quando é para dividir os bens, os lucros, os serviços, os direitos e o poder, e virar beneficiários de políticas que não vão nos ajudar a encarar o futuro, porque nós pensamos no futuro. Mesmo com a corda no pescoço, a gente imagina que outras gerações precisam viver. E eu acho que essa é a tarefa de um debate como esse. Não é organizar o conceito, nem chamar a atenção, mas é dizer que esse é um debate de convocação. Convocação para desconstruir o racismo entre nós. Há aqui um doutor em segurança pública que diz que só mudaremos o sistema de justiça com a marreta e a caneta. Eu digo o mesmo para a saúde. Só alcançaremos direito à saúde o dia que derrubarmos essa velha estrutura e construirmos novas. Mas até lá é preciso mudar os protocolos, mudar a maneira de agir e oferecer o que de melhor cada um tem para restituir a saúde. Porque ter saúde não é ter só democracia, ter saúde é ter vida para viver em melhores condições, em bem viver. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado pelas reflexões, né? O tempo não permite retomar cada uma das coisas que foram faladas, mas eu queria reforçar isso que a parente falou aqui, né? O Anitta Chá, que é uma equação muito básica assim, para a gente pensar, que é, olha, como falar de saúde sem esse direito ao território é impossível, né? E aí você tem um extermínio perfeito, porque você não demarca o território e quando você encontra aquele indígena fora do território, você diz que ele não é mais indígena. Então, o que vai acontecer, né? Como eu falei aqui, perguntar para o povo Tuxá, como é que vocês querem estar daqui a 50, 100 anos, perguntar para o povo Pataxó, Tupinambá, tem respostas muito diferentes, na maioria das vezes, mas também tem esse denominador comum, que é viver bem é viver no nosso território, é ter o território. Sem território não tem como falar de saúde indígena, não tem como ter, inclusive, uma educação avançada, uma saúde avançada, porque essas coisas não são separadas.
quem separa essas coisas é a cabeça de branco, não é a cabeça de indígena. Para a gente, isso está junto, né? Não tem como. E isso é um desafio, justamente aqui dialogando com a pergunta de Roseli, que é uma pergunta assim, como que a gente faz formação? Esse é um desafio, porque os profissionais de saúde que chegam para trabalhar não indígenas, chegam com tudo isso separado na cabeça deles, aprenderam um modelo de assistência à saúde que separa as coisas, que separa corpo e alma, né? Que separa o invisível e o invisível. E aí você chega numa comunidade indígena, você não consegue fazer um atendimento se você não consegue perceber que o corpo não é só aquilo que está ali na sua frente, né? Existem inúmeras camadas que formam a pessoa e que informam o adoecimento. A gente... E aí falar de formação é muito desafiador. Como a colega aqui falou, e ela falou muito bem, a gente está aqui dentro do auditório Lélia Gonzalez. Lá fora está completamente diferente do que está aqui dentro. Eu percebi isso quando eu cheguei aqui. Quando eu entrei aqui, eu nunca tinha vindo nesse centro de convenções. E aí eu pensei assim, os eventos de humanas a gente não consegue fazer aqui não, por isso que eu não conhecia, né, esse lugar. Aí na hora que eu passei da primeira porta, eu falei, galera de saúde, né? Dei uma mapeada assim, quem estava pelos corredores. Entrei no auditório Lélia Gonzalez, estava totalmente diferente do que está ali fora, né? Então me parece, né, que as pessoas ou parte das pessoas que tem que ter acesso a essas formações, não acessam da forma como deveria, né? Eu perdi as vezes que eu, enquanto uma pessoa indígena, ouvi de pessoas não indígenas, me desculpe, mas eu não sei nada sobre povos indígenas. É razoável isso hoje? Com internet, com produção de intelectuais indígenas, com produção de acadêmicos indígenas, cinegrafistas, documentários, filme, música, YouTube, Spotify, com artistas indígenas. Por que é razoável que as pessoas falem, eu não sei nada sobre povos indígenas, né? E isso não é arbitrário, né? Quando eu digo que você tem, e novamente dialogando com a pergunta de Roseli, já quantos anos que a gente tem de Lei 11.645? Quantos anos a gente tem? A gente está sempre falando como efetivar a lei, e isso é estruturante, né? Eu digo também que ninguém não sabe nada sobre povos indígenas. Cada um de vocês tem uma imagem, fala assim, vai ter um palestrante indígena, vocês vão acionar um imaginário sobre como que é esse palestrante que vai chegar, ou o que vocês esperam que o palestrante indígena vai falar. Há uma expectativa desse conteúdo. Então ninguém não sabe nada. Sabe sim. Se esse conhecimento ou ele é racista, ou ele é mal informado, ou ele é distorcido da realidade, aí a gente tem que pensar, bom, o fato desse desconhecimento estar sendo reproduzido há séculos é porque ele tem uma função na sociedade. A gente tem que perguntar a quem é interessante que as pessoas tenham acesso a uma imagem distorcida dos povos indígenas. Qual é a função desse conhecimento distorcido na sociedade? Porque se ele existe há séculos é porque ele tem uma função a desempenhar. E é por isso que é difícil falar sobre esses temas, porque eu poderia ter chegado aqui e aberto a minha fala com um canto, podia ter chegado aqui trajado, podia ter chegado e falado e dançado para vocês, né, uma dança tradicional, mas não é disso que se trata, né? Quando a gente poderia ser, mas eu prefiro pensar sobre algo que eu escrevi em um artigo meu, que é a condescendência que as pessoas têm com sujeitos indígenas, de espetacularizar a presença indígena nos espaços. Quantas vezes eu fui em eventos e no final o pessoal falava assim, agora os índios vão fazer uma dança aqui, agora os índios vão fazer um canto aqui, e às vezes não era nem perguntado para a gente, vocês querem fazer isso, né? E essa condescendência fala sobre a dificuldade que temos de encarar esses fatos. A minha tese de doutorado, o título dela é Letalidade Branca, né? Como que eu vou pensar um povo que onde passou deixou desgraça, sangue, lastro de destruição, usando as ferramentas da antropologia? Então falar sobre esses temas, eu não consigo falar sobre esses temas e ficar satisfeito comigo mesmo, se eu olhar para a plateia e as pessoas vão sair sorrindo, vamos almoçar, vamos comer o que depois. É difícil falar sobre esse tema,
E é preciso que seja difícil. E ele deve doer mesmo. E é por isso que as pessoas não vêm aqui ouvir, porque dói. Mas dói muito mais na gente, né? Agora, eu vou, só para terminar, eu lembro do sentimento que a gente estava 4 anos atrás, depois do processo eleitoral, da decisão eleitoral, e a gente se juntou num auditório aqui na UFBA, ouvindo Sônia Guajajara, Cacique Babau e Eliette Paraguaçu, que é marisqueira aqui da Ilha de Marés, e a gente falou assim, bom, o que é que tem de novo aí? O que a gente vai esperar de novo nesses 4 anos que vão vir, para quem é indígena, né? As pessoas falam de recrudescimento, mas a violência é o elemento comum de 5 séculos da nossa existência, né? E eu lembro que a gente saiu com uma mensagem muito assim, vamos se cuidar, né? Vamos se cuidar, vamos fazer o que a gente pode fazer um pelo outro, esperar o cenário político ficar mais favorável, né? E esse é um pouco desse debate assim, sobre, né, afrosurto, né? O momento é um momento da gente continuar se olhando e se cuidando, porque se for esperar que outras, me parece, né, outras pessoas se sintam interessadas nesse tipo de debate, está demorando um pouco, eu acho. Obrigado. Gente, é o momento do que pena. Lamentamos muito, né? Não vai dar para responder as perguntas, mas só para dizer que nós seguiremos em diálogo e compartilhando horizontes, tá bom? Diz um poeta que dias negros virão, não é isso? A gente é antirracista, a gente sabe o que isso significa. Um abraço em todo mundo, cada uma. Foi um prazer, uma alegria a escuta e a troca. Obrigada. Obrigada a todos, todas. Foi um debate emocionante, vontade de continuar aqui, mas o tempo é curto e temos outras atividades previstas. Obrigada a todos.